noite a todos, é um prazer tê-los aqui novamente. Vocês já sabem, como eu avisei semana passada, nós vamos ter um palestrante hoje, o professor William vai estar aí, vai palestrar para vocês. Ele não quis me dizer qual é o assunto que ele vai tratar, eu vou deixar ele falar. Enquanto a gente aguarda os demais alunos chegar, para depois não interromper o professor, eu vou passar o vídeo, aquele institucional que vocês já estão acostumados, enquanto a gente aguarda, tá? Só gostaria que alguém me desse um feedback se vai estar escutando ou não. Bom, pelo que eu vi, o vídeo não está querendo rodar, então nós seguimos com a aula, tá? Eu vou chamar o professor William, o vídeo não rodou, talvez problema de internet, e o professor William está com a palavra, eu vou deixar ele falar para vocês qual é que é a formação dele, tá? A área que ele atua, porque nada melhor do que ele mesmo se apresentar e dizer toda o seu conhecimento que ele tem ali para compartilhar a nossa noite, tá? Então, bem-vindo, professor William. Alguns já escutaram nós conversando ali na pré-sala, né? Então, se apresente ali para meus alunos, que eu tenho um carinho muito grande por eles. Eu sempre gosto, fico bem feliz quando eu pego as primeiras fases e eu consigo acompanhar a evolução deles até o final depois. Então, tenho um carinho muito especial com eles. Então, seja bem-vindo, William. Se apresente, fale um pouquinho de você aí para os meus alunos. Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo bem? Tá ouvindo legal, Bia? Tá chegando? Tá, bem tranquilo. Vamos ver Tá os bom, alunos. então. Tá, mas eles também dizem que estão ouvindo. Tá Ok. legal. Tá bom, então. Bom, pessoal, então, como a Bia falou, professor William, nós nos conhecemos no doutorado da UX. Eu acho que a Beatriz, o meu primeiro artigo que eu publiquei na vida foi em parceria com ela. African Journal, Bia, lá nos anos de 2000 e alguma coisinha. Isso Sim. mesmo. Foi o primeiro trabalho, então eu nunca vou me esquecer dessa parte, a parceria contigo, isso aí tá lá. Eu abro o meu currículo, eu olho, o primeiro que tá lá embaixo é o trabalho feito com você. Que bom. Sempre mantemos viva nossas parcerias, né, Bia? Então, assim, pessoal, a minha formação, então, é na administração, eu tenho uma formação totalmente em linha, a minha graduação foi na área de administração, na Universidade de Caxias do Sul. Depois eu fiz uma pós-graduação, né, um MBA em logística empresarial. Ele fiquei 2 anos. Fiz um estágiozinho no Chile, conheci um pouquinho do comércio deles lá, da parte logística, foi legal, bem interessante. Daí depois eu comecei a me coçar, queria continuar estudando, aí fiz um mestrado ali na UX também. Em 2013 iniciei um doutorado na PUC em Porto Alegre, e eu terminei agora em 2017, e agora, no ano passado, 2019, iniciei um pós-doutorado também aqui na UX, em Caxias do Sul. Aí não falei, aqui, tu não comentou também que eu tô em Caxias, né, 200 quilômetros de Lages. Esqueci. Obrigado, William. Eu dou aula nos MBAs aqui na UX,
Na faculdade da Serra Gaúcha também dou alguma coisa, até agora, final do mês, eu tenho um MBA bem na área de logística, que é o que eu vou falar hoje. Dou aula na graduação, aqui tem uma faculdade que chama Faculdade de São Marcos, eu dou aula aqui também, várias disciplinas dentro da área de administração, sempre na área de administração. Que mais? Que mais, Bea? Que mais tu quer Ah, que eu tá bom, fale? William, tá Tá bom, ótimo? Então tá tá. ótimo. Então, pessoal, a Bea me deu, a professora Beatriz, para mim é Bea sempre, me deu a incumbência, Obrigada, então, William, de pelo carinho. montar um assunto para a gente conversar. Vou chamar vocês, quero que vocês participem, né? Dentro de uma área que eu gostaria de trabalhar, eu gosto muito de trabalhar na área de logística. Na verdade, os alunos sempre perguntam se a gente só dá aula ou se a gente trabalha também. Na verdade, eu trabalho também, trabalho na área de logística já há 25 anos na área de logística, já fui bancário, já andei em várias coisas aí, mas os últimos 25 anos eu tenho ficado dentro da área de logística. Eu pensei de hoje a gente trabalhar um assunto assim que está bastante em voga aqui, o que é? Precisa a gente falar um pouquinho sobre a internacionalização das empresas, né? Nos últimos meses aí a gente ouviu muito, quer dizer, nos últimos 3, 4 anos a gente está passando por uma crise bem pesadinha em toda a nossa indústria, que na nossa região aqui é muito forte a indústria, e a gente está sentindo muito aqui, a perda de empregos aqui foi enorme, muita gente, e agora nesses últimos 3 meses aqui, a questão do corona aí tem abatido mais ainda a nossa economia. Em contraponto, o que eu vi no último mês aí, o dólar deu uma disparada grande, né, saiu da faixa dos quatro reais, o dólar chegou até os 6, agora deu uma baixada de novo. Eu nem sei quanto é que tá o dólar hoje. Alguém pode me acudir aí e me dizer como é que tá a cotação? Deve estar 5 e alguma coisa, né? Eu não olhei hoje, mas deve estar, estava 5,67. Não olhei É. hoje. Isso foi ontem, antes de ontem, por aí. Uhum. Então eu pensei da gente abordar assim dentro da parte envolvendo a parte de logística. Eu trabalhei isso aqui na parte de logística internacional, tem uma disciplina no MBA que trata só disso aqui, e eu faço uma abordagem em cima da parte de internacionalização de empresas, do que de se lançar para o mercado externo, que eu acho que é uma coisa agora que tem muitas empresas que estão veem o dólar disparar, o mercado interno está retraído, vamos tentar trabalhar alguma coisinha no mercado externo, né? Só que às vezes a coisa não é bem assim, né? Simplesmente chegar e querer começar a continuar produzindo a mercadoria da mesma maneira que a gente está produzindo lá dentro da empresa e levar ela para o mercado internacional da mesma maneira. A coisa é um pouquinho diferente, que na verdade muito diferente disso. O que eu consideraria, né, o conceito inicial do que a gente começa a abordar hoje seria o que substituir, né, o conceito de competitividade interna, né, da competitividade da nossa empresa dentro do nosso país, pensando numa competitividade internacional, pensando em, de repente, né, quem sabe um dia ser um player global, mas simplesmente conseguir ser competitivo no mercado externo, e são coisas bem diferentes, né? A gente trabalha dentro de um mercado, a gente tem um mercado aberto, né? Mas, na verdade, o governo controla muita coisa. Muitas pessoas, muitas empresas reclamam disso, mas se o nosso mercado fosse totalmente escancarado, né, a maioria das nossas empresas, eu acho que não as nossas indústrias, principalmente, não sobreviveria à competitividade do mercado internacional, né? Então, de uma certa maneira, é salutar que o nosso governo bloqueie algumas entradas, fiscalize firme a entrada de contrabando, a entrada de produtos que tem similar nacional. Nós temos lei para tudo disso, tudo disso aí, né? De controle de várias coisas. Então, parece ser uma coisa ruim, uma coisa chata, uma mesquinharia, mas se o mercado fosse escancarado,
a nossa indústria seria combalida, né? Ia ser dizimada. Quando eu tive a oportunidade, em 2010, estive no Chile com o pessoal de uma especialização, e o que eu verifiquei lá, o Chile teve, na década de 70, 80, agora eu não lembro bem certinho a data, mas o país atravessava uma crise muito grande, muito forte, e eles chegaram ao momento de escolher o que iam fazer. Se pensou na questão de abrir os mercados, né, imposto zero para tudo que vem de fora e conseguir a contrapartida dos países também, e colocar as mercadorias deles a imposto zero nesses mercados aí. Eles partiram para isso, né? E eles, a princípio, até conseguiram, né? Assim, eles trabalham muito por produtos agrícolas, pescado, frutas, vinhos, muita coisa do agronegócio aí, e eles conseguiram dar a volta naquele momento, né? Mas, em contrapartida, eles acabaram com a indústria deles. A indústria de transformação, como a gente conhece, acho que na cidade de vocês também deve ter, eu não conheço muito da questão econômica de Lages, mas acredito que deva ter, além da parte da economia primária, coisa assim, deve ter muita coisa de indústria, eu sei que tem muita coisa de transformação aí também, assim como tem aqui, mas naquele primeiro momento lá, eles acabaram com a indústria deles se foi, sabe? Porque o produto que veio do mercado externo para dentro do país, ele acabou com a competitividade da indústria nacional. Mas foi uma opção deles, o governo avaliou naquela época. Para nós, assim, parece ser uma coisa muito estranha, né? Mas simplesmente tudo que entrava pagava um imposto muito baixinho, né? E a indústria deles não suportou e se foi, né? Hoje eles vivem basicamente de comércio, né? Basicamente industrialização de vinhos, de frutas, de algumas coisas assim, mas indústria como a nossa aqui tem muito pouco lá, dentro do que a gente conseguiu ver, né? Então, lá no caso deles deu certo, né? Mas se não desse certo naquele primeiro momento, o país estava acabado, né? Apesar de que eles têm outras riquezas também, minerais, eles têm uma grande reserva de cobre, né? Que é um metal bastante precioso hoje no mundo, que praticamente um terço da economia do país gira em torno da exploração do cobre, né? Mas vou seguir um pouquinho aí dentro do que eu queria falar. Então, pega uma água para mim, por favor. Dentro do que eu queria falar para vocês, eu queria elencar algumas razões para que a gente faça a internacionalização da empresa, para que a gente lance a nossa empresa no mercado externo. O que eu posso buscar nisso aí, né? Por que motivos eu faria isso, né? O primeiro deles é ter maiores lucros. Eu penso em ir para o mercado externo para conseguir ganhar mais do que o mercado interno está me dando, né? Esse seria um dos motivos. Um outro motivo para eu lançar a nossa empresa para o mercado externo, o que seria? Ampliar mercados. Eu tenho uma capacidade produtiva boa, eu consigo abastecer todos os meus clientes aqui dentro do Brasil e sobra uma capacidade produtiva. O mercado não tem condição de absorver o que eu produzo aqui. Peraí, então eu tenho condição, eu posso tentar me estruturar e começar a vender no mercado externo que eu produzo aqui. Beleza, de repente eu vou aumentar meu lucro também com isso aí, né? Vou ganhar um pouquinho mais, vou aumentar meu lucro. O que eu vou poder fazer além disso? Eu vou poder oferecer novos produtos no mercado externo, que de repente eu tenho capacidade de produzir produtos que dentro do meu país não tem demanda, e eu tenho capacidade de produzir, eu tenho facilidade, eu tenho uma sobra de matéria-prima que eu não consigo aproveitar aqui dentro do mercado interno, e eu posso lançar no mercado externo. Outra coisa importante, o que eu posso pensar também, eu posso aumentar a minha produção daquela mesma maneira que eu falei, eu tenho capacidade produtiva, eu aumento a minha produção explorando um mercado externo. Fazendo isso, eu vou conseguir aumentar a minha produtividade. Eu vou ser uma empresa mais produtiva
E se eu vou conseguir utilizar melhor a minha capacidade instalada, eu automaticamente também eu vou ter maiores lucros, né? Agora eu gostaria de ouvir de vocês. Me deem mais alguma outra alternativa, alguma outra razão para eu levar a minha empresa, meu produto para o mercado externo. Na opinião de vocês, o que eu poderia, por que eu poderia fazer isso? Vinícius, Jair, Cleverson, pode abrir o microfone e falar, quero ouvir vocês falar. Iago, Vitor, Milena, William, meu xará tá aí. Fala, William, quero ouvir vocês falarem. A aula é para vocês. Alguém não quer arriscar uma alternativa? Eu acho que o coronavírus pegou a língua. O gato comeu a língua do pessoal? Eu acho que sim, o gato comeu a língua. Tá. Gurizada, se vocês querem intervir, é só vocês falarem ou fazerem alguma pergunta, alguma intervenção que ele vai... A qualquer momento, pode abrir o microfone e chamar, pessoal, tá? Da gente para, a gente tá aqui para justamente trocar ideia, então eu deixo aberto para vocês fazerem qualquer intervenção, qualquer momento que vocês acharem adequado, tá? Outras alternativas, outras razões que eu poderia usar, ou que justificaria a ida ou a abertura da nossa empresa para o mercado, seria aprimoramento da qualidade. Porque, de repente, para eu conseguir entrar no mercado externo, eu vou ter que melhorar a qualidade do meu produto, tá? Se eu não tenho, de repente, a qualidade que eu produzo para o meu mercado interno, ela não é suficiente para atender os mercados que eu tenho interesse lá fora. Então, eu vou ter que melhorar minha qualidade. De repente, isso aí vai refletir até no meu produto interno, no produto que eu entrego no meu cliente aqui dentro do país. Eu vou melhorar a qualidade do produto que eu estou produzindo aqui. Da mesma maneira, eu vou, porventura, incorporar tecnologia para produzir esse meu produto aí. Além disso, como eu estou aumentando a capacidade produtiva, eu vou ter uma redução do custo de produção, eu vou ratear toda aquela minha produção, né? Eu vou conseguir reduzir esse custo, né? E vai sobrar um dinheirinho a mais lá no final, eu vou aumentar minha rentabilidade, né? Outra razão que justificaria eu levar minha empresa para o mercado externo seria o que? Aumentar o meu know-how, né? Eu vou começar a atender o mercado externo e vou ganhar conhecimento de mercado, de novas maneiras de produzir, novas embalagens que o mercado vai requisitar lá fora. Para conseguir atender, eu vou ter que adequar meu produto a eles, né? Eu vou ter novos insights, novas ideias de crescimento, de melhora para minha empresa, para o meu produto, né? Então, caminhos para internacionalizar. Eu vou precisar o quê? Eu vou ter que galgar um profissionalismo, né? Vou ter que investir nisso aí, vou ter que formar uma equipe, às vezes, para atender bem essa parte aí, né? De mercado externo, porque o atendimento do mercado externo vai ser muito diferente do que só atender o mercado interno. Eu vou ter que trabalhar com inovação, sempre pensar em melhorar o produto. Eu vou ter que ter ideias, vou ter que ter gente pensando nisso aí, no investimento para a área de pesquisa e desenvolvimento, claro, dependendo do tamanho da organização, né? Apesar que o mercado externo está aberto para todas as empresas, né? Um outro item muito importante é criatividade, né? Ser criativo para conseguir dar a volta nas adversidades que vai encontrar lá fora, porque o mercado é muito diferente do nosso, na maioria das vezes vai ser bem diferente, um cliente diferente, um cliente com necessidades diferentes do nosso, né? Pensar na qualidade do produto, né? Exporta produto matado, produto mal feito, produto com defeito, isso aí vai uma vez só, nunca mais, fecha o mercado, nunca mais volta, né? E fazer uma boa avaliação da capacidade de conseguir exportar, né?
Isso aí depende de pessoas especializadas. Vai ter que ter se não tiver uma equipe dentro da empresa, vai precisar de uma empresa que assessore a nossa empresa para se inserir nesses mercados. Eu enumerei aqui alguns fatores para se conseguir, para se ter sucesso nessa internacionalização, né? Principalmente inovação tecnológica. Hoje é informação, né, gente? Informação é muito importante para conseguir chegar nos mercados, né? Às vezes nem tudo a gente consegue por um computador aqui, mas muita coisa, muita informação a gente tem. Alguns anos atrás a gente não tinha essa ferramenta de informações, era tudo através de bancos, de operadoras, tudo, você dependia de terceiro. Hoje muita coisa você consegue manter contato direto com o cliente, com mercados lá fora, né? Ter uma boa visão estratégica do negócio que você tem na mão, isso é muito importante. Trabalhar, pensar lá na frente o que vai fazer, o que pode acontecer no mercado. A questão de trabalhar design de produto, né? Pensar algum produto que de repente a gente vai ter que mudar um pouquinho para atingir o cliente lá fora. Por exemplo, não é qualquer coisa que a gente vai conseguir exportar. Por exemplo, exportar um biquíni para um país árabe, um país que é fechado à exposição de corpo, de coisa assim, você não vai ter mercado, né? Então, cada coisa, claro, eu tô exagerando, mas cada coisa tem um lugar específico, então a gente tem que estudar muito isso aí. Pensar numa questão de diferenciação, né? Vocês devem estudar isso em estratégia de marketing, de vendas, né? A gente compete, tem duas alternativas na hora de competir. Ou você compete por preço, né? Vai para a vala comum e quem dá o preço menor vai levar a oferta vai levar a venda do cliente, porque a maioria dos produtos que tem no mercado, o cliente já tem uma base de preço, já sabe mais ou menos quanto tá, então ele fica brigando por centavos, né? Hoje em dia, os produtos, a maioria das vezes, tem uma qualidade muito semelhante, então o que seria o ideal? A gente brigar por diferenciação, eu fazer um produto, vendo a questão de inovação, fazer um produto diferente que não tem nenhum lá fora, né? Ou não tem nenhum no mercado aqui, porque daí você pode trabalhar com margens bem mais, você trabalha com ganhando mesmo, né? Até você não ter um concorrente, você vai poder se forrar o bolso, né? Vai poder ganhar um bom dinheiro, né? Outra questão a questão tecnológica, então eu já falei lá em cima, já tinha abordado isso aí. Vai ter que estar sempre atualizado, né? Buscando o que tem de melhor para você trabalhar em cima disso, né? Pensar em colocar a nossa linha de produção em áreas mais competitivas, né? Fazer um estudo para ver onde é melhor colocar. Eu vou vender no mercado dos Estados Unidos, tá? Tô vendendo tal para lá, tal produto, mas daqui a pouco, em vez de eu continuar produzindo aqui, vendendo para lá, é melhor eu internacionalizar, abrir uma filial lá dentro e começar a produzir lá dentro, né? Vou ter menos despesas, vou ter menos taxas na entrada do produto fica competitivo produzindo ele lá. É uma maneira também. Nós temos N alternativas, né? É muita. Cada mercado tem muitos diferenciais e que isso aí vai influir da gente conseguir entrar, da gente conseguir vender ou não, né? A questão de informação é um item muito importante. A gente precisa se cercar muito de informação no trabalho, né? A qualificação de mão de obra também é muito importante. A questão de ter pessoas qualificadas para poder produzir um produto de qualidade, então parte também da questão de mão de obra, né? A questão de investimento na marca, nós temos uma marca de produto provavelmente está registrada aqui no país, está registrada aqui no Brasil, que no momento que a gente registra a nossa marca aqui, ou registra a nossa patente da nossa inovação, do nosso produto, né, aqui no país,
ela vale aqui para o Brasil. Então, para valer lá fora, a gente tem que registrar ela em cada mercado que a gente vai atuar. Porque senão daqui a pouco tem alguém lá, você chega lá com o produto e já tem alguém produzindo aquele teu produto lá. Copiou de alguma maneira o teu produto e está produzindo lá. E daí você vai chegar, você que gerou aquele produto, você vai chegar lá, na verdade o contraventor vai ser você porque não registrou o produto, não registrou a marca, né? A questão de patente é muito importante, tá, gente? Ah, voltando então à questão de profissionais capacitados dentro do departamento de exportação ou de importação, né? A gente está pensando em internacionalizar a empresa, mas às vezes a gente pode internacionalizar a empresa para trazer produto aqui para dentro, né? Abrir uma filial lá fora, por exemplo, eu posso ter uma empresa que comercializa autopeças, alguma coisa assim, e eu abrir uma filial lá fora para importar produto para cá. Pode ser uma alternativa também. Investimento em treinamento, isso aí tem que pensar muito, né? Bastante. A questão de custos, né? Temos que estar sempre revendo o custo, né? Porque hoje em dia, que nem eu falei antes, se trabalha, se tem o preço final do produto, se está em mente. O que a gente trabalha? A gente trabalha em tentar melhorar o custo de produto, né? Tentar sempre diminuir custo para conseguir ser mais competitivo, porque o preço final o cliente já tem. Pensar sempre em estar fazendo um benchmark, né, buscando informações de como trabalha a concorrência, tanto aqui no país como lá fora, no mercado internacional. Quem que são meus concorrentes aqui? Quem que é o meu concorrente interno? Ou naqueles mercados onde eu atuo ou pretendo atuar, quem é que são as empresas que concorrem? Como é que é o produto deles? Como é que é o custo deles? Isso aí é uma questão de estar sempre investigando, viajando, participando de feiras. Às vezes não precisa nem exportar, mas ir lá para ver o que tá vendendo, quem é que está atuando naqueles mercados, né? É bem importante a gente ter uma visão bem mais macro de mercado do que a gente ficar só dentro da nossa aldeia, olhar só para o nosso umbigo, né? Desenvolver parceria com outras empresas, até às vezes nós podemos ser concorrente no mercado interno, mas de repente para exportar, para ter um fluxo maior, às vezes a gente pode fazer parceria com outras empresas, eu não digo que sejam os concorrentes diretos, mas empresas que nos auxiliam para dar ampliar até a nossa produção, né? Ter alianças para fazer esse tipo de coisa. Uma questão muito importante também é ter uma participação no mercado virtual, né? Vocês devem ter ouvido falar muito da pandemia, a gente não aguenta mais ouvir isso na TV, rádio, tudo que é lugar, já tá enchendo o saco de todo mundo, né? E só falam da questão de ir para que todas as empresas têm que ir vender virtualmente, só que nem tudo dá para fazer assim, né, gente? Claro, a gente tem que sempre pensar de ter um site, ter a possibilidade de negociar alguma coisa ali, mas tem produtos que não dá para fazer isso, e agora, assim, no afogadilho, todo mundo correr atrás e querer fazer um site de vendas, tá, tudo bem, isso aí de repente não vai dar retorno do dia para a noite, porque teu cliente a vida inteira comprou diretamente de você, e agora do dia para a noite ele vai ter que mudar simplesmente a maneira de agir, de fazer a compra dele, né? Um outro fator que é importante também na internacionalização, o controle da gestão da empresa, né? Muito importante. Assim, como eu falei antes, a questão de custos, a gestão de mercado externo é um pouquinho diferente do mercado interno, então tem que rever isso aí também. E eu acho que o item mais importante de todos eles, todos que eu falei até agora, eu acho que o mais importante é paciência, sabe? Porque o que eu vejo, assim, eu ouço, assim, muitas empresas agora, até clientes da empresa que eu trabalho, começaram a se lançar, eles sempre só trabalharam no mercado interno. Como a coisa está muito arrochada, está muito feia, eles jogaram para o mercado externo, sabe? Então, é assim, quando dá uma aquecidinha aqui, a minha margem vai ser maior se eu trabalhar no mercado interno.
lá de fora. Daí eu já sei que vai acontecer, eles vão largar e vão deixar os clientes que eles conseguiram atender agora, eles vão deixar os caras na mão. Já fizeram isso outras vezes, vão fazer de novo. Então agora o último mês eles começaram a atender um mercado aqui na América do Sul, acho que é Chile que eles estão atendendo no mercado. Eles produzem uma mercadoria bem específica, mas afinal de contas conseguiram atender umas empresas, já está saindo algumas cargas para eles lá. Mas assim, eles poderiam ter feito isso antes, eles tinham capacidade produtiva, tem bastante gente, tem espaço, tem tudo, matéria-prima, tranquilo, só que eles queriam só atender mercado interno. E nesse momento aqui, eles pegaram e se lançaram para o mercado externo, né? Porque tava com a corda no pescoço. Então, a gente vê muitas empresas fazendo isso. Até a gente fez uma pesquisa um tempo atrás dessa questão das empresas quando o mercado interno desaquece um pouquinho, querer buscar externo, sabe? Na verdade, assim, isso tem que ser uma coisa estruturada, se estruturar, busca, então vamos atender o mercado externo, tudo bem, mas não vamos abandonar o interno. Então, o ideal seria sempre atender os dois, né? E quando dá uma aquecidinha no mercado interno, não deixar aquele cliente lá que você conseguiu, muito difícil conseguir o cliente lá fora, não simplesmente deixar ele lá. Teu dinheirinho tá entrando em dólar, cada venda que tu faz, tá entrando o dinheirinho. Ai, a margem é um pouquinho apertada, mas é um dinheirinho certo que tá entrando para ti. Então, assim, depois que você demorou bastante, você trabalhou muito, se estruturou para conseguir aquele pedacinho, aquele percentualzinho do teu faturamento do mercado externo, vamos tentar atender aquele cliente da melhor maneira possível, né? Para continuar mantendo isso aí, para não ficar só dependente do mercado interno. E eu vejo, assim, muitas empresas fazem esse vai, bate e volta, né? Eles vão, quando o mercado lá fora se joga para cima do mercado externo, daí quando dá uma aquecidinha no mercado interno, daí prefere atender aqui porque é mais fácil, é mais simples, lá fora é mais complexo, né? E abandona de novo o mercado lá fora. Isso aí tem um nome que o mercado usa para esse tipo de coisa, agora não recordo, mas assim, existem muitas empresas que eles que faz esse tipo de coisa, né? Então, o ideal seria sempre ali, tu tem um percentualzinho, destinou, vamos tentar atender da melhor maneira possível, para você ter alternativas para quando o mercado ficar ruim, né? Mudando um pouquinho agora, eu pensei da gente falar nas ameaças que a gente pode encontrar no caminho para se internacionalizar. Vocês estão me ouvindo bem? Alguém me dá um sinal aí que tá tudo ok? Estão ouvindo bem? Tá certo, Bea? Sim, tá tranquilo, William. Tá Tá, tranquilo. tá bom. Talvez se você quisesse abordar também a tua experiência na tua empresa, né, de logística, não precisa citar o nome dela, mas se tu quiser também pode abordar também, tá? Uhum. A minha empresa, na verdade, a gente não trabalha mercado externo. A gente nunca trabalhou mercado externo, sempre foi só atendimento de mercado interno. Os meus estudos eu faço em função das disciplinas que eu dou, né? Não tenho assim, profissionalmente, eu nunca atuei no mercado externo, né? Só em cima de outros cases que eu fico sabendo, assim, do mercado, das empresas aqui da região, né? Tá. Então, o que nós teríamos aqui de ameaças que nós podemos encontrar? Porque a complexidade para se chegar nesse mercado externo é bastante grandinha, dentro do que a gente já está acostumado de trabalhar, né? O que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar uma cultura diferente, né? Então, nós temos um risco intercultural de duas culturas diferentes, né? Nós temos a questão do idioma. Nós temos, assim, para nós brasileiros, a questão do idioma, do inglês, assim, é uma barreira muito forte. Nós tivemos um professor, a Bia conheceu um professor canadense, que ele sempre fala para nós que um dos nossos maiores problemas é a questão da língua, né? O inglês, para nós, assim, é uma barreira grande, é difícil, né? E então, nós formos para países assim próximos de nós aqui, vocês vão dar uma voltinha ali em Buenos Aires, ali vocês saem na rua, aqui a gente encontra bastante gente que tem um bom domínio do inglês, mas você vai para
os argentinos têm uma facilidade maior, ou eles tiveram uma cultura de estudar mais. Então, eu vejo mais por parte deles, né? Um outro, dentro da parte cultural, o estilo de vida também é um risco que pode encontrar, né? Porque um estilo de vida muito diferente do nosso, talvez a gente não consiga inserir o nosso produto naquele mercado, né? A maneira de pensar também pode ser um bloqueio para o nosso produto. A questão religiosa também é uma coisa que pode influir, pode ser negativo como positivo para nós, né? Eu vejo uma questão aqui de algumas empresas que trabalham com produção de carne aqui, então tem, não digo que seja um ritual, mas seja alguns preceitos estabelecidos pelo comprador, que o bicho tem que ser abatido de uma maneira assim, tem que ser voltado assim, o corte tem que ser um pouquinho diferente, por causa de costumes. A religião, em alguns países, dita tudo, dita o rumo até da economia, né? Então, pode ser um fator de risco para a internacionalização dos nossos negócios, né? O que mais? Um risco país também seria importante, a questão de intervencionismo, por exemplo, do governo, alguma mercadoria que a gente vai exportar, o governo pode querer bloquear a entrada do nosso produto de maneira que ele crie taxas para a gente conseguir ingressar no mercado, então dificulta, o nosso produto começa a ficar mais caro, né, para conseguir entrar em determinados países. Em outros, o próprio país não aceita a importação do nosso produto lá porque ele tem um mercado interno forte e ele não quer, o produtor dele, ele não quer ameaçar o produtor, não quer criar concorrência com o nosso produto, né? Mesmo que o nosso produto chegue lá com um preço menor, né? Assim como vocês viram a questão que a gente passou agora na busca de equipamentos para hospitais, aí o que aconteceu? A gente vê o que é uma extrema dependência da China. Nós temos a China, o que é a linha de produção de uma quantidade enorme de países, e nós mandamos muitos dos nossos empregos para lá. Muitos, 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 muitos. O que se viu agora com essa crise aí? A gente viu, a gente chegou à conclusão que a gente vai ter que rever muito dessas coisas, né? Porque se comprou produtos deles lá e o produto em trânsito foi desviado para outros, ou eles mesmos desviaram o produto para um outro cliente que pagasse mais do que a gente já tinha pago, né? Então, o que se viu? A gente tem que, agora, o mundo vai tomar uma outra posição com isso aí. Vamos ter que, vai ser repensado essa grande dependência da China, né? A gente vai ter que analisar muita coisa aí, né? Muita coisa que vai alterar. A gente vai ver isso aí até o final do ano, eu acho que vai ter muita mudança em cima disso aí. Voltando então à questão do risco, tem países que deliberadamente protegem os seus mercados, então tem algumas áreas que eles protegem realmente, né? A questão burocrática também é um empecilho, né? Para a gente conseguir atingir o nosso cliente lá fora. A questão de legislação é um outro empecilho, né? Tem muitas legislações que são desfavoráveis ao nosso produto, que a gente atinge os mercados. A questão de barreiras que os países impõem, né? Barreiras protecionistas impõem ao mercado interno deles, né? Deixa eu comentar com vocês um caso aqui, eu acho que vocês estão no nível de graduação, mas eu acho que não era nascido, mas lá pelos idos de 1980 e alguma coisa, agora eu não sei precisar o ano, aqui no país nós tivemos um problema de falta de carne, e o nosso país andou importando carne da Europa. Olha a situação, gente. Nós, aqui, os pobrezinhos, fomos importar carne da Europa, né? E, eu não sei se vocês recordam, se vocês forem para
pro Google aí dar uma pesquisada sobre Chernobyl na Ucrânia. Teve, eu não lembro bem o ano, agora acho que foi 85, 84, não sei, gente, tem que dar uma olhadinha aí. Alguém aí que tá com o fone na mão, aí o smartphone, dá uma procurada. Viu aí, teve um acidente nuclear que explodiu lá um reator e esse reator aí, ele contaminou uma parte da Europa com radiação. Gente, o que aconteceu? Muitos animais se contaminaram e não dava para aproveitar. Foi em O que 86, William. aconteceu? Um aluno aqui falou que foi 86. Foi O Chernobyl foi em ótimo. 86. Pode me... quando alguém quiser intervir, pode intervir pelo som, que fica mais fácil para mim, tá? O que eu queria dizer? O que aconteceu? Eles abateram esses animais lá e exportaram para o Brasil. Eles abateram lá, só que a carne não podia ser consumida lá. E veio parar aqui. Algum espertalhão aí veio parar aqui, né, gente? Então vocês imaginam uma carne contaminada com radiação, né? Nós precisando de carne, mas era meio estranho, né? Naquele ali nós importar carne da Europa, né? Muito estranho, né? O pobre importar carne do rico, normalmente é o contrário, né? Mas eu sei que essa carne veio uma carga de navio de carne contaminada com radiação, né? Isso aí depois foi pegado no porto e foi, eu acho que foi tudo devolvido. Não sei se foi destruído aqui ou foi devolvido. Eu acredito que tenha sido tudo devolvido, né? Então, olha a situação. Se a gente não tem um governo, às vezes a gente reclama do nosso governo, que queria caso, um monte de coisa, né? Eu até estava falando isso numa turma de especialização, pensando, não, mas é horrível, eles botam barreira em tudo, eu tento importar alguma coisa, eles trancam, mas a gente tem que pensar que tem que ter uma fiscalização, senão imagina só um tipo de alimento desses contaminado entrar aqui assim, eu não duvido que algumas coisas entrem, sabe, mas então por isso que é importante a gente ter um controle, sabe, o nosso país tem que ser protegido. Eu acredito que tem que ter proteção, tem que ter a burocracia, a gente fala burocracia, sempre parece uma coisa ruim, uma coisa feia, mas tem que ter métodos, tem que ter controles, e a burocracia serve para isso. Então, de alguma maneira, pode às vezes, nos traz problemas, mas muitas vezes, nesse caso aqui, ela nos beneficiou. Nos beneficiou por quê? Porque através dos controles que o nosso governo tinha na época ali, de conferir, ver a qualidade do produto, foi detectado que o produto estava contaminado, não tinha condição de consumir aqui. Naquela época era uma época de falta de carne, imagina, isso aí ia para o mercado, logo ia ser tudo consumido, né? Então, vocês imaginem a situação, né? Às vezes parece que é uma questão que o governo está nos atrapalhando, mas na verdade nós precisamos ter alguns controles em cima de tudo que entra aqui dentro, né? Bom, foi só para ilustrar esses itens aí. Um outro risco que é muito importante também é o risco monetário, o risco cambial, né? Porque se eu tenho uma instabilidade na economia, isso aí vai refletir, né? Se eu tenho uma tributação exagerada por parte do estrangeiro na admissão do meu produto lá fora, isso aí vai interferir. Se o preço está sendo inflacionário, como está agora com o dólar disparando, né? Imagina quem tá exportando, foi legal, ganhou um dinheiro extra na venda dos produtos. Teve um monte de gente que ficou muito contente, né? Mas e quem estava importando o produto para vender no mercado interno? Alguma coisa ele consegue repassar para o cliente aqui, mas a maioria do cliente é preço formado, você não vai conseguir repassar todo o aumento, toda a variação cambial para o produto, né? Daí criou uma situação bem complicada. Eu posso ter um risco comercial, por exemplo, eu comprei ou exportei um produto, eu fiz uma operação com uma empresa lá fora e o meu parceiro é fraco, deu algum problema, ele não conseguiu entregar o produto que eu comprei lá fora, ou eu passei o produto para ele vender lá e daqui a pouco ele meio que quebrou, ele consumiu com o dinheiro. Então,
é um problema operacional que eu estou tendo aí no meio, de repente eu conduzi uma estratégia errada com um parceiro que não merecia toda a confiança que eu trabalhei, né? Deixa eu ver. Mudando um pouquinho agora, assim, pensando a maneira de eu entrar no mercado externo, a maneira de eu entrar lá, como é que eu ingressar no mercado estrangeiro. Eu posso fazer um acesso direto, né? Eu posso ter um contato, um agente lá fora, um importador, né? Que vai distribuir lá fora, ou eu vou, talvez, dependendo da dimensão do meu negócio ou da minha operação que eu vou ter lá, eu posso abrir até uma filial, eu posso fazer se eu não tenho um agente, eu posso ter um outro importador lá que vai me ajudar. Eu posso fazer de maneira indireta isso aí, né? Eu posso ter um agente comissionado de compra lá fora, né? Ou de venda também. Ele pode fazer a comercialização desse meu produto lá fora, através de uma trading, né? Ou eu posso ter uma outra alternativa, um acesso corporativo, né? Nós podemos fazer, eu e outras empresas, fazer um de exportação, né? Por exemplo, podemos ter um lote muito grande lá, uma quantidade muito grande de produto que eu não tenho condição de fazer tudo sozinho, de repente eu vou me armar numa parceria com outras empresas aqui e a gente fazer uma exportação conjunta, né? Uma outra alternativa é fazer uma joint venture, por exemplo, aqui na minha cidade tem o Grupo Randon, que produz carretas, até em Santa Catarina, eu acho que eles têm uma filial em Chapecó, eu acho que se eu não me engano, é o maior produtor de implementos rodoviários para transporte aqui do país. Eles já fizeram joint ventures, eu lembro de uma aqui, agora me fugiu o nome da empresa, mas eles estruturaram uma empresa americana, e eles estruturaram aqui, e o que aconteceu agora, fazem uns 2 anos, acho que a parte americana mais tão interessada, apareceu a oportunidade, eles compraram a parceria do americano, quer dizer, o americano veio, trouxe tecnologia, né, para eles, fizeram uma parceria, o americano forneceu tecnologia, eles já tinham muito conhecimento do mercado, eles já tinham um produto aqui, e eles começaram a produzir em conjunto uma parte do implemento numa outra empresa aqui, né. Isso eles têm joint ventures com uma empresa alemã, eles têm com uma empresa americana, agora tinha vindo mais uma empresa americana, então é uma outra maneira. Pode ser um sistema de franquia, eu posso também licenciar o meu produto para ser produzido por uma outra empresa lá fora. É uma alternativa de eu chegar no mercado externo, né? Eu tenho várias alternativas. Vamos pensar, então, principalmente no foco do indireto. O que poderia eu contratar uma empresa comercial que trabalhe simplesmente com a parte exportadora, ela vai assumir isso aí, vai fazer tudo sozinha, né? Eu posso fazer uma parceria com uma outra empresa que opere no mercado externo e interno também, ela pode fazer essa parte para mim, daí eu me isento dessa parte de ter que fazer venda, de ter que cobrar, de ter que fazer todo esse meio campo aí, né? Me livro disso. Eu posso ter o que? Uma indústria que complementa ou só a parte do comércio de exportação, vendendo produtos de terceiros. Então, ele já está lá no mercado externo e de repente ele já tem uma venda, ele tem bastante conhecimento do mercado, de repente faço uma parceria com ele e o meu produto não está dentro dos produtos que ele vende, né? Eu posso inserir meu produto ali e ele vender os produtos dele, inserir o meu dentro do mercado lá. Claro, ele vai querer uma margem, vai querer ganhar, mas de repente é mais fácil eu trabalhar com alguém que já conhece o mercado e sabe onde colocar meu produto, né? E além dos agentes comissionados, tanto de compra como de venda, para eu comprar lá e trazer para cá, ou como eu vender o meu daqui para lá, né? Vendo dos dois lados.
Pensando na trading, então, o que seria uma empresa comercial exportadora, né? Eles têm muitos fatores de êxito para a gente fazer uma parceria com eles, que seria o quê? Ele já tem um relacionamento bem instaurado, bem estruturado entre os clientes e fornecedores lá fora, né? Ele já tem uma estrutura, normalmente tem uma estrutura internacional de empresa, já conhece bem. Ele tem o principal conhecimento do mercado em que eu pretendo atuar, né? Ele já sabe as nuances desse mercado, os problemas que o mercado tem, as dificuldades dos clientes, né? Ele normalmente trabalha com pessoal qualificado, né? Ele já se cercou de pessoas qualificadas para atuar dentro disso aí. Normalmente a trading já tem uma disponibilidade de recursos financeiros, né? Para inserir os produtos lá fora, eles já são bem, dizer um jargão, bem calçados no bolso, né? Ele já tem uma especialização em produtos e mercados, né? Claro, vou trabalhar com aquela, se eu trabalho com autopeça, vou procurar uma trading que já tem conhecimento de mercado de autopeça, né? Cada caso é a sua especificidade. A questão de diversificação dos serviços prestados que eles vão poder trazer para nós, eles já devem ter uma gama de serviços que vai poder contemplar as coisas que a gente precisa ser atendido lá fora, né? Normalmente, eles têm mais de algum serviço, né? Que vai poder nos oferecer, né? Um outro acesso indireto pode ser o broker, né? Que é o intermediário que atua em setores bem específicos, né? Por exemplo, assim, uma matéria-prima, ou se não uma commodity dentro da área de alimentos, que tem uma especialização bastante relevante, num setor ou um mercado muito específico, né? Que você vai fazer um contato, vai tentar negociar com esse operador, né? Vendo agora um acesso mais direto, né? Um agente lá no destino, eu vou poder ter uma alternativa que pode acontecer para mim é ter alguém lá fora, um importador, um distribuidor, né? Pode ser, em último caso, até uma filial. Muitas empresas mantêm, às vezes é mais lucrativo manter uma filial lá fora, manter gente da empresa lá fora atuando, né? O que seria um agente de vendas, né? Seria um executivo, ou se não uma própria empresa, né? Geralmente com a sede lá no país para onde a gente quer exportar, né? Ele vai ter uma remuneração, de repente vai ter uma comissão em cima do que ele conseguiu colocar lá, do que ele vendeu, né? Ele pode ser uma pessoa jurídica, normalmente é jurídica, raríssimas vezes a gente vai ver uma pessoa atuando em cima disso aí, né? Que pode comprar o produto, até pode ser uma alternativa dele comprar em próprio nome dele, estocar a mercadoria e vender a um terceiro lá, atender um cliente específico, né? Vai querer criar uma margem para vender isso aí, é uma alternativa também. Então, a gente tem muitas especificidades, né? Que quando a gente pensa só no nosso mercado interno, a gente já tem tudo, tá tudo orbitando na nossa cabeça, e quando a gente parte para o mercado externo, a gente vê N possibilidades da gente atender o cliente, né? Quer dizer, em N mercados também, a gente vai ver muitas possibilidades diferentes, né? Eu posso ter uma filial, que nem eu falei antes, eu posso ter uma filial que instalada lá fora, no país que está importando, né? Ela, talvez para a empresa, ela seja mais rentável do que fazer das alternativas anteriores, né? Isso aí depende da dimensão de cada empresa, né? Quando a gente pensa assim em exportar, em mandar mercadoria para o exterior, a gente sempre pensa em toda a burocracia que envolve e
a questão de estruturação, claro, e quando a gente tem um negócio maior, a gente vai precisar disso aí, não tem como fugir. Mas hoje em dia, pequenas empresas, pequenas MEIs, podem fazer essas operações de exportação para o mercado externo, claro que em quantidades menores, pelo próprio correio. O nosso correio já tem um sistema bem estruturado, sabe? Que ele tem um sistema de taxação bem, eu diria assim, bem enxuto para alguns itens, para você remeter produtos para o exterior, de maneira bem mais menos burocratizada, eu diria assim, para você atender lá fora. Claro, são valores pequenos, né? Os valores têm que ser pequenos, os pacotes também têm uma dimensão muito limitada, né? Mas assim, por exemplo, quem tem uma pequena confecção em casa como tem aqui em Caxias, eu sei que tem empresas que produzem biquínis e exportam para diversos países via correio. Parece estranho, mas eu já cheguei na agência do correio e vi um pessoal com pacotes, não eram pacotes grandes. E eu tenho um familiar que tem uma agência franqueada aqui, e ele me explicou até outro dia que o sistema é bastante prático, assim, bastante, claro, tem taxas que tem que ser pagas, assim, mas é tudo, você paga ali na hora que você paga a remessa, é tudo bem simples e fácil para você remeter o produto para o exterior. Então, assim, são pacotes pequenos, mas que para uma empresa pequena representa muito, né? Então, eles criaram uma ferramenta ali, um produto que, nesse caso aqui, faz uma logística muito, muito, muito eficaz, né? Seria muito mais complexo enviar isso aí para uma transportadora, ou por navio, ou por avião, ou sei lá qual a maneira, e eles conseguem fazer essa remessa para o exterior de uma maneira bastante desburocratizada, uma maneira bem mais para facilitar a vida dessa pequena empresa que não tem uma estrutura para trabalhar com isso, né? Então, eu quero alguns itens aqui que eu vou enumerar aqui dentro do acesso corporativo, né, dos consórcios de exportação, das joint ventures. Aqui nós temos um outro item que chama piggyback, que a gente vai falar também. A questão de franquia também. A franquia é uma maneira de eu conseguir atingir o cliente lá fora, né? Depois eu quero ver se vai dar tempo da gente conseguir entrar em tudo isso, mas assim, nós temos empresas que estão internacionalizadas, por exemplo, o Boticário vende os cosméticos, os perfumes, os shampoos deles no mercado externo, e foi uma maneira muito interessante de chegar lá fora pela própria franquia, né? A gente já tem uma empresa totalmente estruturada. Claro, cada mercado tem as suas especificidades, algumas coisas acredito que eles tiveram que mudar. Eu não sei todos os mercados onde eles atuam, mas com certeza em alguns mercados eles tiveram que fazer alterações, provavelmente de embalagem, de repente algum produto que eles utilizam em algum creme ou em algum perfume é proibido em algum país, eles tiveram que fazer algumas trocas. Então é uma maneira de chegar e atingir o mercado que tu tá querendo chegar, né? Então, iniciando pelo consórcio de exportação, que eu falei alguma coisa antes, mas deixa eu especificar um pouquinho mais. Ele seria uma estrutura de intermediação, né? Procurando o que? Um serviço de excelência, né? Para as empresas se reunirem e atenderem os clientes, né? Eles podem incluir várias coisas ali, não só a questão de produzir, a questão de promoção, de participação em feiras empresariais, em missões, a produção até do catálogo, encontro com operadores logísticos, a consultoria das empresas, a questão de convênios, com várias entidades, então seria uma estruturação bem interessante, né? Ele pode ser também uma solução bastante, como eu falei antes, adequada para uma empresa que é uma empresa média, uma empresa pequena, ela consegue um contrato de exportação com uma quantidade maior que normalmente ela não está estruturada para atender. Em vez de eu ter que fazer um investimento
que de repente lá na frente eu não vou mais ocupar, eu posso entrar num consórcio de exportação, né? E conseguir outras empresas como a minha e a gente abraçar aquele pedido e conseguir atender ele, né? É uma alternativa. Mas isso aí é uma questão de estudar muito, né? Com quem que a gente vai se associar para fazer esse tipo de coisa, né? Uma joint venture, então o que seria? Seria um acordo de colaboração, né? Entre duas ou mais empresas, né? Cada uma vai manter a sua própria identidade, né? Jurídica, cada uma vai ter, mas a gente vai se associar, né? Para fundar uma outra empresa, né? Um projeto de uma natureza normalmente industrial, pode ser comercial também, né? A gente vai tentar ter uma sinergia, né? Todo mundo trabalhando junto, dentre todos os parceiros que estão ali, né? De maneira que a gente consiga diminuir risco, diminuir a quantidade de investimento, né? Porque às vezes eu tenho uma tecnologia para atender um mercado, assim como aconteceu aqui que eu vi no caso do Grupo Randon. Eles precisavam de um produto de melhor qualidade e a tecnologia estava lá com o americano. Foram lá, fizeram um namoro, né? Não deve ter sido muito pouco tempo. Foram ver, vamos ver se os caras são sérios, se eles vão, de repente, só querer a nossa tecnologia, levar para lá e depois vão nos dar o calote, ou vão querer aplicar, né? Isso é uma coisa que demora, é um tempinho, vai do namoro, vai pro noivado, o casamento demora um pouquinho, né? As joint ventures, então, para se atingir os mercados, eles são, por exemplo, assim, uma empresa que pode fabricar produto complementar àquele que eu faço, ela precisa da minha tecnologia, mas ela não fabrica o produto que eu faço, ela vai fazer um produto complementar ao meu. Ou eu posso ter uma que tem uma atividade exatamente no mesmo produto que eu, né? E uma outra empresa, por exemplo, uma empresa comercial, que eu posso fazer uma joint venture com uma empresa comercial, que ela vai me assegurar a distribuição, que ela vai me assegurar a logística, que ela vai financiar o cliente lá fora, que ela vai me dar assistência técnica. Por exemplo, quem vende um produto grande, estou usando a Randon agora porque me veio a cabeça, não tenho vínculo nenhum com eles, mas assim, eles precisam de assistência. Imagina um implemento, é um veículo para transportar, ele vai precisar de alguém, se ele exporta, e eles exportam bastante, ele precisa de alguém lá fora que vai dar assistência técnica para o produto dele, né? Que vai poder dar uma garantia da entrega do produto. Ele vai precisar de uma empresa que faça essa parte aí do pós-venda, né? Isso aí é muito importante. Imagina a empresa que está importando o teu implemento lá, ele precisa se cercar, ele precisa ter tranquilidade que ele vai ter uma assistência daquele produto lá no médio prazo, né? Se estragar uma peça, tu vai me fornecer a peça de reposição? Sim, eu vou fornecer uma peça. Opa, aí é diferente, né? E a questão a questão do pós-venda é muito importante para esse tipo de produto, né? Na verdade, para todos, né? Até um produto alimentício, né? O piggyback. Então, o que seria? Seria uma exportação cooperativa também. De que maneira que isso acontece? Uma empresa exportadora, ela utiliza uma rede de distribuição, pode envolver até os canais de distribuição de uma empresa num outro país, para vender os produtos nesse mercado aí. Então, seria uma maneira dele atingir o cliente dele lá fora, fazendo uma cooperação com uma outra empresa, né? Ela pode ser considerada uma inovação na distribuição internacional, né? E o sucesso dessa estratégia, então, o que pode acontecer? Ele pode exigir que as linhas de produtos que
eu vou querer colocar lá, simplesmente complementem o que ele já tem lá dentro, né? Então, ele vai ser um apelo maior para o consumidor lá fora, porque ele vê o fornecedor dele lá, tá ampliando a linha de produtos que ele não tinha. É uma maneira de eu conseguir atingir, eu colocar meu produto lá, né? Eu trabalhar com alguém que já atua no mercado lá. A questão de franquia, né? Ou franchising, como a gente ouve falar, então eu diria assim que estaria no top, né, no ranking dos países que mais franqueiam, né, aqui no mundo, eu diria que é o Brasil, sabe? Porque eu acho que aqui o maior número de rede de franquias a gente encontra aqui no país. Se vocês tiverem um valor sobrando e pensando em fazer algum investimento, vocês vão pesquisar a quantidade de franquias que tem no nosso país, assim, gente, é enorme. Tem muita coisa em tudo que é área que vocês pensarem aí. Eu tive um amigo que, pouco tempo atrás, aí ele já tem, deixa eu ver, 1, 2, 3 franquias e tem 2 do mesmo produto, e ele foi para a 4ª. E ele escolheu uma franquia de roupas masculinas, um produto muito elevado, assim, muito bom. E ele estava me mostrando, quando ele estava selecionando o investimento dele, ele me mostrou a quantidade de empresas que tem para se investir, né? Então aqui eu elenquei algumas aqui que eu sei que trabalham no mercado externo aí, que são marcas bem conhecidas, Arezzo, vocês devem conhecer, o Café do Ponto, Casa do Pão de Queijo, Bob's, não sei se tem Bob's aí, acredito que já tem, ali em Lages também deve ter, as próprias escolas de inglês do Fisk, é uma rede de franquia, o Boticário, como eu falei antes, a Localiza também já virou uma rede internacional, né? Dentre várias aí, então algumas que para se lançar no mercado externo se valeram da própria franquia, né? Porque já tinha uma empresa bem estruturada, né? Uma outra maneira da gente chegar lá fora é o contrato de licenciamento, né? O que eu posso fazer? Eu posso licenciar a minha marca lá fora, né? E conceder esse direito para uma outra empresa usar a minha marca lá fora. Claro, ele vai ter que pagar um royalty, vai ter que pagar alguma coisa para mim, né? Para poder usar a minha marca lá fora, né? É uma maneira, né? Por isso que é muito importante, no momento que a marca forte, eu tenho que já começar a pensar em registrar elas no mercado externo, ou um mercado que porventura um dia eu já tenho assim, ó, lá na Argentina eu vou querer entrar, né? Ou lá no Uruguai eu vou querer entrar também. Deixa eu contar para vocês um caso que é antigo aqui da minha região, eu acho que a maioria de vocês devem conhecer, as calçados da Grendene, que é uma marca muito conhecida aí, os chinelos da Ryder, tem as sandálias Melissa, isso eu acho que vocês devem conhecer. E aqui eu lembro, assim, eu quero dizer para vocês, assim, uns 30 anos atrás, quando a Melissa estourou, eu acho que talvez um pouco mais até, mas a Melissa aqui no Brasil bombava, teve uma época que foi febre muito forte, todo mundo, todas as meninas tinham que ter uma Melissa, e eles começaram a expandir para outros mercados, e resolveram que, normalmente, quando a gente sair, eu tô com uma capacidade, sobrando, e o meu mercado já está saturado, vou no mercado externo, vai começar a atender quais mercados? Geralmente o mais próximo daqui, então foram para onde? Foram para Argentina. Daí chegaram na Argentina e começaram a botar a Melissa dentro do mercado argentino para tudo quanto era lado. Só que lá teve um espertalhão, um argentino, que chegou antes e registrou a marca Melissa, sandália Melissa. Ele registrou a patente, não, desculpa, registrou o nome, a marca, ele registrou. E os brasileiros chegaram lá e queriam derrubar, e foi, só que a legislação deles nunca permitiu. E eles tentaram comprar e o argentino nunca quis vender. E eles tentaram,
E o que aconteceu? Eles já estavam no mercado, a sandália já estava vendendo sem autorização dele. Esse cara deve ter uma grana muito legal deles, e a Grendene teve que pagar para ele, e eu acho que nunca se acertaram de negociar. O que aconteceu? Eles tiveram que mudar a marca do produto que já estava conhecido para continuar trabalhando no mercado argentino. E pelo que eu soube, eles nunca conseguiram reverter isso aí, né? Então é uma coisa que a gente tem que pensar muito, né? Estou pensando em chegar e atender o mercado externo, eu tenho que pensar em registrar se a minha marca é forte, eu tenho uma marca forte, eu tenho que pensar em registrar ela nos outros mercados, principalmente naqueles onde eu quero atender, né? Deixa eu ver. Então, sintetizando essa parte aqui, gente. Sintetizando essa parte aqui, eu quero dizer assim, que a exportação, acho que eu nem entrei em conceitos antes, eu vou deixei um pouquinho agora para o final. Então, ela é muito importante, não? O que seria a exportação? Sair a mercadoria do território do país, né? E simplesmente enviar ela para desculpa, através de um contrato, né, internacional, remeter ela para o exterior, né? O que pode acontecer de entrar divisa, ou pode acontecer desse dinheiro não vir, né? Essa exportação, o que ela está baseada num tripé. Eu tenho que pensar na pesquisa, na promoção comercial, né? Aquela palavra que eu falei para vocês lá no começo. Eu tenho que ter paciência, eu tenho que ser persistente, né? E pensar sempre, uma coisa muito importante, a visão de longo prazo. A gente não deve ser imediatista na questão do mercado externo. A gente tem que pensar de trabalhar, de ir e ir para ficar naquilo ali. Claro, se está tomando prejuízo, não, né? Mas a gente tem que se estruturar e pensar de ficar ali um bom tempo dentro disso aí, né? A questão de exportação, a gente tem que pensar nela numa entrada dentro dos mercados estrangeiros, né? Que envolve o mínimo risco possível e tem que tentar pensar e investir o mínimo possível também, pelo menos na parte inicial. Por isso que a forma de internacionalização ela é mais utilizada em empresas de médio para grande porte. Por isso que a gente pensa assim, né? Tem que estar bem estruturado para ter um ingresso maior de fluxo de investimento, né? Pensando assim nas vantagens que eu vou ter, né, ao exportar, a empresa ela vai agregar, acho que alguma coisa eu já comentei no começo, né? Mas assim, agregar valor para ela, né? Ela vai adquirir mais conhecimento, ela vai ter, comparando com quem não exporta, ela vai ter uma vantagem em cima dos concorrentes do mercado interno, né? Porque quando aquele mercado tiver estagnado, que nem a gente está com o mercado agora, eu tenho alternativa de poder lançar produto para fora, né? Eu tenho que pensar sempre numa estratégia de desenvolvimento da empresa a longo prazo, né? O aprimoramento da qualidade do produto que eu estou produzindo, né? E principalmente na adaptação às diferentes exigências que os mercados nos pedem, né? Uma outra questão que eu acho que eu não comentei antes, eu vou poder ter um prolongamento do ciclo de vida do produto. Pensem assim, ó, o que significaria isso? Um produto tecnológico, por exemplo, os smartphones que vocês estão com eles na mão agora aí. A gente hoje está dominado por 2, 3 empresas aí, né? O que é o iPhone, a Samsung, a coreana,
E tem mais uma meia dúzia de empresas que orbitam aí na volta, aí, mas duas tecnologias, né, o iOS e o Android, que dominam o mercado aí. Por exemplo, a Samsung aí tá trocando, já tá lá no S, não sei das quantas, 10, 15, 20, sei lá. E na verdade, às vezes tem lá na empresa sobrou lá uma quantidade lá de aparelhos que já está ultrapassado, porque eu já estou no 10 e ainda tenho lá um lote de 7. Estou com um S7, o S8, sei lá o quê. Mas isso aí agora o mercado não vai comprar. O mercado não vai, meu mercado aqui já tá saturado e esse aí já está ultrapassado, meu mercado não compra. Mas se eu sou um player global, eu tenho inserção em vários lugares, eu tenho a possibilidade de colocar esse produto aonde? Vou mandar lá para os brasileiros, lá eles vão comprar, ou vou mandar para um paizinho lá da África, lá esse produto ainda vai vender bem, lá para um preço bem razoável, ou seja, aqui a gente descartaria no lixo, lá a gente pode, então o que? Eu tenho um maior de produtos, se eu tenho atendimento de vários mercados, eu não quero dizer que a gente produzir alguma coisa que está ultrapassada, a gente vai conseguir colocar facilmente lá fora. Mas eu estou dando um produto bem específico para conseguir fazer entender isso. Eu tenho um prolongamento de ciclo de vida do produto, né? Porque se eu ficasse só no mercado interno, aqueles telefones iriam para o lixo. E como eu atendo muitos países, muitos mercados, eu vou ter possibilidade de colocar aquele produto fora. Além do ganho de economia de escala, redução de custos, é alguma coisa que eu já falei. Eu vou ter uma distribuição mais regular de vendas, né? Porque, por exemplo, vamos pensar um produto sazonal que a gente tem aqui no país, sei lá, alguma coisa que vende no verão aqui, se eu atuo em mercados, eu vou poder vender esse produto no verão de outros países, por exemplo, ou no inverno de outros países, dependendo do produto, né? Então, eu vou poder usar, eu vou ter poder aproveitar a minha capacidade produtiva, que é sazonal, eu começo a aproveitar ela o ano inteiro, se eu tenho condição de colocar esse produto em outros lugares do mundo. E isso é muito importante hoje em dia. Pensar em ter uma produção mais perene, mais uniforme, né? Eu vou ter um planejamento melhor de fluxo de caixa para o meu ano inteiro. Isso é muito importante para as empresas hoje, né? E se eu conseguir terminar com essa sazonalidade, né? Eu posso ter um ganho maior, né? E outra coisa muito importante, aquela redução da dependência extrema do mercado interno, né? E agora eu pergunto assim, quem é que será que pode exportar, né? Hoje em dia a gente pode exportar todo o tamanho de empresa, como eu falei para vocês, que até o correio hoje envia exportação. Então a gente pode exportar até aquela grande empresa multinacional, a média empresa, a pequena empresa, a microempresa, todo mundo pode exportar, né? Mas assim, tem algumas coisas que são muito importantes, que eu falei lá no comecinho e vou comentar de novo aqui. A questão de compromisso com a qualidade, a questão de ser criativo, de tentar inovar, de ter profissionalismo, né? A exportação ela não está vinculada às dimensões de empresa, né? Como eu falei antes, todas as empresas têm a possibilidade de atingir o mercado externo, né? Então, uma questão de refletir, eu acho aqui, a questão de refletir, quando eu penso assim, quem é que pode exportar? As empresas que têm capacidade de produção, né? Sobrando, ou tem capacidade de exportadora, uma coisa que a gente tem que vir para a nossa empresa, né? Eu conheço um mercado para os nossos produtos, eu já tenho conhecimento onde é que eu posso colocar esses produtos, quais os fatores que a nossa empresa tem de atratividade, né? Para colocar seus produtos.
Nós exportamos ou vamos ficar esperando que o importador venha nos comprar, né? Melhor é a gente correr atrás, né? Nós escolher os mercados que a gente quer atuar, né? Porque é mais difícil esperar que eles venham nos procurar, né? É quase impossível isso. Mas pode acontecer, mas provar é mais fácil a gente ir atrás e procurar. E quais os segmentos onde nós podemos ter mais chances de êxito, né? Porque às vezes o produto que eu produzo aqui, eu posso exportar ele, mas para atender um mercado totalmente diferente do que eu atuo aqui, né? Isso às vezes pode acontecer. Estamos preparados, né? Se o cliente vai comprar mais. Então, gente, eu acho que o que eu tinha para passar para vocês é basicamente isso aqui, dentro do tempo que eu tenho, né? Aqui eu poderia ficar mais algumas horas a gente conversando, mas eu sei que o nosso tempo encerra às 10, né, Bia? Isso, às 10 horas. Então tem mais 6 minutos. Não sei se você tem mais alguma coisa para colocar. Não, eu tenho só uma questão para cada um, tentar fazer um exercício e olhar para dentro, né, da sua empresa, né, dentro disso que eu falei até agora, a nossa empresa, que você conhece de vocês, a nossa empresa tem capacidade de exportar, né, ou de atingir um mercado, ou de importar, não sei, é a questão de cada um, porque se é uma empresa comercial aqui tá pensando de trazer produtos de fora para colocar no mercado, né, uma empresa que comercializa aqui tem outro pensamento, né. Essa questão que eu deixo. E tô aberto à questão aí do que o pessoal gostaria de questionar. Você, professora, e os alunos também. William, como é que você vê hoje com essa questão da Covid, que não adianta, é inegável a gente negligenciar e não querer falar do tema, né? Mas a gente tem que falar. No teu setor, você sentiu que sofreu quedas no preço, em função do dólar, em função de tudo isso? Teve alguma influência no teu setor que afetou isso? Foi afetado? Sim, a gente teve aqui na primeira semana, ali no finalzinho de março, assim, na primeira semana a gente ficou bastante assustado, a gente ficou com medo, porque estava muito incerto do que ia acontecer. O que a gente fez? Até alguns funcionários a gente afastou, né? Dentro daquela possibilidade que o governo deu. Mas logo a gente está trazendo todo mundo de volta, porque não. Agora já voltou ao normal. Assim, foi a primeira semana, foi bem difícil, a primeira, a segunda, a terceira, mas depois a gente se adequou. O que a gente mudou? O mercado se retraiu porque eu trabalho com produtos eu atendo basicamente B2B, né? Eu entendo basicamente empresa, eu atendo consumidor. O que eu trabalhava com produtos como, por exemplo, atendimento em indústrias grandes que trabalham com madeira. Eu tenho clientes no Rio, por exemplo, são indústrias que produzem bens de consumo, por exemplo, tem uma fábrica de camas enorme, muito grande, que tem filial no país inteiro, eu atendo eles lá. Eu atendo, por exemplo, clientes que consomem farinha de trigo, tem grandes empresas, tem pequenas empresas, tem várias, né? Mas eu atendo eles também. E o que aconteceu? Basicamente, eu estou dividido assim. No primeiro momento, a indústria de consumo de madeira bloqueou tudo. E parou, e eu simplesmente fiquei esnucado, fiquei assustado, e simplesmente parou. O meu outro cliente que vende, por exemplo, farinha de trigo, assim, bombou. Porque no primeiro momento todo mundo ficou em casa, só comendo e vendo televisão. Então o consumo de farinha, assim, disparou. Foi uma loucura. A comida foi a salvação. Então eu parti para a nossa empresa aqui que a gente partiu. Eu comecei a trabalhar com batata, trabalhei muito com batata e com farinha de trigo. Nos primeiros meses aí foi assim uma loucura. Venda de batata foi uma doideira e a gente não dava conta. Então
a gente, no primeiro momento, nós nos assustamos, achamos que ia parar tudo, e na verdade não. Para nós foi assim, foi muito legal. A gente mudou um pouquinho a carteira de clientes e diversificou mais do que a gente já tinha. Isso aí foi legal. E em ramos diferentes, achei interessante, assim, porque a gente, o meu produto que é serviço, eu comecei a atuar em área no setor alimentício, eu já tinha atuado bastante, mas eu estava num outro que era um pouquinho mais rentável. Mas agora eu vi que é melhor diversificar, perder um pouquinho e ficar em vários ramos, assim. Porque a comida, graças a Deus, continuou bombando e foi bem legal. Isso é um exemplo que a gente fala que as crises são boas, né? Porque as pessoas se reinventam, as empresas se reinventam, né? E às vezes as oportunidades estão ali, te batendo na tua porta, né? E você não, por comodidade, por outras coisas, não se dá atenção, né? E aí quando a crise bate, aí todos têm que se reinventar, e aí tudo bem, lembra daquela oportunidade que estava lá, vou lá buscar ela, né? Então, eu acho assim, esse que é o momento. No momento da crise, as pessoas e as empresas se reinventam. Eu acho que é um momento, né, como você mesmo disse, de se reinventar. E nós estamos aqui também, né? Tanto você, professor, quanto eu também, quanto nossos alunos. É um quebra de paradigmas. O professor que só estava lá dando o conteúdo e o aluno absorvendo aquele conhecimento limitado, né? E agora ele tem que buscar, e o professor também teve que se reinventar da noite para o dia para não deixar o aluno sem material. Então, eu acredito, essa é a minha visão, né? Que a crise trouxe momentos bons para todos, e momentos ruins também, né? Ônus e bônus. Então, era isso que eu tinha que foi uma comentar. quebra de paradigma, né? Mas a gente vai ter mudanças ainda nos próximos meses. Eu acredito que a gente vai ter algumas mudanças, né? A gente teve. O que aconteceu? Nós tivemos. Foi mexido nos fretes, no caso. Os serviços, teve alguns deles que caíram o valor, desvalorizou bastante. Mas acho que uma coisa de bom que contrabalançou foi a baixa do óleo diesel, em função da demanda foi muito pequena, diminuiu muito a demanda de óleo diesel, daí a gente teve um rebaixo no preço do óleo considerável, foi muito bom, isso aí ajudou. Mas agora sim, eu não sei o que está acontecendo no mercado, a questão de pneus, assim, os pneumáticos, a borracha, assim, está subindo muito de preço, a gente está tendo, assim, aumentos sucessivos de 7, 8 nas últimas semanas, teve empresas que aumentou 2 vezes, então subiu muito o valor. Da virada do ano para cá, assim, o pneu subiu mais de 30%. Então isso aí é uma coisa que pesa muito, né, nos nossos insumos. É um dos insumos que mais pesa, depois do combustível é o pneu. Então, o combustível começou a subir também. A gente está vendo, assim, o pessoal que tem carro aí vai ver que toda semana está aumentando 10%, semana anterior aumentou 10%, que caiu bastante o preço do combustível, da gasolina, né? Mas os aumentos estão sendo fortes também. Vai voltar ao normal. A tendência é que volte ao normal, né? Então, tá, William, se tem o pessoal que está aqui ainda, nós temos 5 alunos, querem comentar alguma coisa? Se ninguém quiser comentar, então eu só tenho que te agradecer, William, foi excelente a tua explanação, né? Você abordou uma... A Denir quer falar alguma coisa? Não, saiu. Foi muito bom, você abordou uma série de assuntos, trouxe ali, realmente, como você disse, a gente precisaria de muito tempo, né, para poder esmiuçar um pouquinho mais de cada um deles, né, mas fica para uma próxima oportunidade. Se eu permanecer dando aula para essa turma, eu vou, né, com certeza vou te chamar de novo, William, né, se a turma der um feedback para nós, positivo ou negativo, como eu sempre digo. Sempre é bom o feedback, seja ele negativo ou positivo, que nos enriquece, né, William? Então, da minha parte, um super beijo no seu coração, pela tua bondade de estar aqui, compartilhar esse teu conhecimento conosco e com meus alunos, tá, William? Tá bom, Bea.
Muito obrigada, obrigado mesmo. Tenha uma ótima noite de descanso aí com a sua família também. E um beijo no coração de todos os meus alunos que ainda estão por ali nos aguardando, tá? Até a próxima semana. Semana que vem a gente terá a revisão para a prova, que será na outra semana, tá? Então, um beijo para todos e até semana que vem. Obrigado. Boa noite para todos. Boa noite.